Obra Ainda Existe Esperança, de Adeilson Sales, pelo Espírito Luiz Sérgio. Capítulo 15. A mediunidade de Wanda. Percorremos outras salas, e o quadro de assistência espiritual se desdobrava diante dos nossos olhos. Aqueles que andam pelo mundo, entronizando o pessimismo, deveriam se envergonhar diante de tantas ações no bem que são realizadas. A misericórdia divina em nenhum instante abandonou o homem à própria sorte em toda a história evolutiva da humanidade. É o homem que não acredita em si mesmo, porque a divindade tem total confiança na evolução espiritual de cada ser. As casas espíritas, na função de escolas de almas, deveriam fomentar cada vez mais a tarefa evangelizadora entre crianças e jovens. Crianças e jovens educados hoje, menor incidência de desequilibrados amanhã na fila para o passe. Sabemos que todos os esforços dessa ordem necessitam do concurso dos pais, para que a tarefa educativa com Jesus surta o efeito desejado. Afirmo mais uma vez, e afirmarei em todas as oportunidades que tiver, que a paternidade é uma missão que precisa ser bem mais compreendida. É preciso que os pais, que se debruçam sobre o berço e contemplam aquele ser pequenino que lhes desperta ternura, compreendam que ali está um espírito imortal que precisa ser educado com muito amor, mas com toda a honestidade e limites necessários para o amadurecimento e o crescimento espiritual que veio ao mundo buscar. A última sala a ser visitada era a de Estela, a estrelinha triste, a que Nívia se referira anteriormente. Herotilde, que nos acompanhara em silêncio durante toda a nossa visita à instituição, tomou a palavra. A evangelização da criança e do jovem é recurso auxiliar e educativo para toda a família. Quando a criança está vinculada a uma prática evangelizadora, todos os membros da família recebem os benefícios dessa assistência. Como educandário de espíritos encarnados, toda a complexidade espiritual e dramas que reúnem essas almas sob o mesmo teto revela-se na abençoada escola consanguínea. As vidas se cruzam na família sob as bênçãos do alto, de maneira que todos os envolvidos possam ser atendidos às suas necessidades evolutivas, a depender do esforço de cada um. Estela é um instrumento pelo qual os benfeitores espirituais tentam despertar Wanda, sua genitora. A mãe não participa das atividades da filha? Mirna indagou. De maneira alguma, Herotilde iniciou a explicação. Ela foge sistematicamente dos convites reiterados. Wanda é portadora de mediunidade ostensiva, mas não quer se envolver e manter compromissos. Mas ela não é obrigada a participar do centro espírita e educar sua mediunidade, não é mesmo? Eleonora indagou, manifestando ansiedade na voz. Ninguém é obrigado a se vincular ao centro espírita, muito menos se encontra obrigado a educar sua mediunidade. Todavia, os espíritos vinculados a essa família procuram auxiliar a todos já que Wanda, antes de reencarnar, pediu para ser portadora das luzes que a mediunidade proporciona na vida dos que se dedicam à tarefa do bem. O que está acontecendo de tão grave que afeta a vida de todos, Herotilde? Luiz Sérgio, até há alguns anos, Wanda, Estela e Sérgio viviam em plena harmonia. Wanda conseguia administrar muito bem sua própria psíquica. Mas as portas da alma ficaram abertas e o vento das perturbações começou a lhe tirar a paz. Invigilante devido ao comportamento destemperado,
Wanda começou a sofrer o assédio de espíritos ignorantes e seu sofrimento se acentuou. A rotina de pesadelos se instalou e ela agora vive com medo, pois as perseguições e ameaças são frequentes. Entidades inteligentíssimas aproveitam-se da mediunidade deseducada da mãe de Stella para promoverem a vingança anelada. Ela não consegue ter uma noite inteira de sono reparador. O esposo, preocupado, mobilizou todos os recursos possíveis para socorrer a esposa amada. A ajuda psicológica, no caso em questão, foi muito danosa, pois, encaminhada a um psiquiatra, Wanda passou a tomar medicamentos que aprofundaram a crise, entorpecendo a sua razão. Todos os recursos foram mobilizados para que Wanda pudesse se recuperar. Após tanta insistência sem resultados novos, o esposo pusilânime foi se afastando do lar, se entregando a aventuras inconfessáveis. Wanda, por sua vez, não tem uma rotina de vida e, entre comprimidos, troca a noite pelo dia e vive dentro do quarto. Mulher muito inteligente, de muita cultura adquirida através do cultivo da leitura, agora vive escondida da vida. E a criança, como Stella, pode ajudar frequentando uma reunião de evangelização? Perguntei. Chegamos a Stella pelo pai, Erotilde esclareceu. Stella é uma alma muito querida ao meu coração desde remotos tempos. Temos muitas ligações forjadas em outras existências. Mobilizei todos os recursos ao meu alcance para auxiliar a família. Foi quando, dentro do próprio trabalho e por intermédio de um amigo espírita, que a sugestão foi feita para que Sérgio trouxesse a filha à evangelização. A menina estava sendo diretamente afetada pela ausência dos pais. Ela passa a maior parte do tempo sozinha dentro de casa. A mediunidade desequilibrada de Wanda afeta toda a família. É natural que todos sejam atingidos pelas perturbações espirituais que prejudicam Wanda. Mas isso é justo, já que apenas Wanda é a médium? Tuco perguntou com preocupação. Injustiça não é ação que faça parte das leis naturais. Tudo concorre para o bem de todos. Muitas vezes, onde pensamos encontrar inocentes ou injustiçados, o que existe são processos de reajuste e reparação. E dando uma nova inflexão à voz, Erotilde continuou. Todas as famílias têm compromissos recíprocos. Não se juntam em um mesmo lar membros que não podem auxiliar no progresso mútuo. A chegada de Stella para a evangelização tem sido a porta de acesso para aquele lar. A pequenina aprendeu a orar, já que os pais não lhe ensinaram. E em todos os momentos em que Stella acende a luz da oração em rogativas pelo papai e pela mamãe, nós encontramos meios para auxiliar toda a família. As condições já começam a se tornar favoráveis e estamos ganhando espaço na casa de Sérgio e Wanda. Dias atrás, em data comemorativa à publicação de O Evangelho segundo o Espiritismo, Stella levou para casa um exemplar do livro, ofertado pela direção da casa a todos os participantes da evangelização. A pequena, sem que soubesse o recurso que levava para ajudar no equilíbrio do próprio lar, presenteou Wanda com o livro. Mesmo vivendo feito náufraga da vida e oscilando entre os estados de perturbação e lucidez, Wanda tem se interessado pelo livro e, de maneira aleatória, lê algumas mensagens, o que abre brechas em seu psiquismo para que avancemos em direção ao seu coração. Mas ela não se interessa pela vida da filha? Nunca foi à casa espírita para uma visita? Não, Luiz Sérgio. Por inspiração das entidades que tentam dominá-la, Wanda é arredia a qualquer aproximação com a casa. E ela vai ficar assim indefinidamente? Eleonora questionou.
Estamos felizes porque existem claros progressos e a ajuda está surtindo efeito. Mas Estela, através de sua participação na evangelização infantil, tem sido a ativista mirim e portadora dos bons ventos do espiritismo. Herotilde, Mirna obtemperou com o desejo de aprender. E se não der tempo de auxiliar o pai e ele vier abandonar o lar? A responsabilidade é dele, Herotilde asseverou com gravidade na voz. Problemas e dificuldades todos enfrentam, mas se existir amor de verdade e comprometimento com a família, ele não irá sucumbir. As dificuldades e problemas, quando afetam a família, testam todos os membros. Se alguns familiares saem em debandada, é porque ainda não desenvolveram um sentimento básico de solidariedade dentro da escola consanguínea. Estamos em família para aprendermos e auxiliarmos uns aos outros. As palavras de Herotilde refletiam todo o comprometimento que a vida em família acarreta. Infelizmente, muitas famílias na Terra vivem essa dura realidade do abandono entre si. O que nos parece ser algo muito triste, na verdade, significa o imenso amor de Deus por seus filhos, porque justifica a condição de que a família é a nossa primeira sala de aula no mundo. É em família que aprendemos a amar. Nem Estela, nem Wanda e muito menos Sérgio estão desamparados. Nada nesse mundo está à parte do amor de Deus. O auxílio continuará sendo ofertado. Nossa proteção não cessará em momento algum. Mas cabe a Wanda e a Sérgio despertarem para as graves responsabilidades perante a filha e a vida. Enquanto Herotilde esclarecia acerca desse drama familiar, Zoel falou pela primeira vez. Eu meditava em como todas as criaturas estão protegidas e amparadas pelo amor de Deus. Nada escapa às leis divinas. Mas não nos esqueçamos de que somos nós que acionamos os mecanismos dessa lei pelas escolhas que realizamos e pelas atitudes que promovemos. Somos sempre os que escolhemos por quais caminhos desejamos transitar. Que bela oportunidade tínhamos diante de nós para aprender e assimilar preciosas informações acerca da vida. Nada existe fora do amor de Deus, afirmou Augusto. Nada se movimenta fora da órbita de suas leis. A imagem de Estela como criança nos inspira imensa ternura, mas o espiritismo nos ensina a observar essa criança pela órbita da imortalidade, o que dilata imensamente nossa compreensão das coisas. Queremos e desejamos sempre que o final da história seja o mais perfeito e bom para todos. Mas o capítulo final de toda a trama humana é redigido pelo livre-arbítrio de cada um. Deus nos ama tanto que não tira de nós o direito a escolhas, sejam boas ou más. Nem preciso dizer que me emocionei. A vontade que eu sinto é de gritar sem parar para que todos acordem. Ei, cara, ainda existe esperança.